pessoal dos primeiros anos, tudo bem com cada uma de vocês? Espero que esteja. Pessoal, nos últimos vídeos, nos últimos materiais, eu venho subindo para vocês lá no Moodle elementos para nós pensarmos o chamado mundo moderno. Então, o chamado mundo moderno, ele é produto direto da ruptura e da quebra do tecido social alicerçado lá pelo feudalismo, que é aquela sociedade descentralizada, voltada para as questões do campo, voltada para as questões do predomínio de senhores e servos. O mundo moderno ele traz consigo elementos de ruptura com esse olhar, com esses conceitos correlacionados à descentralização, onde o poder ele passa lentamente a ser centralizado na figura de um rei. O poder estar centralizado na figura de um rei não significa que o rei manda sozinho. O rei até acredita que manda sozinho, mas no fundo ele traz também toda uma influência de senhores de matriz regional, de guerras dinásticas, de elementos para que nós pensemos uma sociedade voltada para um universo mais urbano. Não significa em momento nenhum que o campo deixou de ter a sua influência. O campo continua tendo influência, mas os negócios correlacionados ao comércio, eles tendem a trazer elementos novos. E aí subentendemos as grandes navegações, por exemplo. O mar era algo desconhecido. O Oceano Atlântico, a navegação aberta interoceânica, ela era desconhecida. O universo, as rotas comerciais, elas perpassavam mais caminhos terrestres do que caminhos marítimos, exceto o mar Mediterrâneo, que já é conhecido desde Roma. Então, a predominância da navegação nesse mar fechado que separa Europa, de certa forma, o Oriente Médio e a África. Então, a navegação, ela era conhecida, essa navegação interna, dominada principalmente por florentinos, por genoveses. Então, esse conhecimento do universo do Mediterrâneo, ele era dominado. O problema era navegar em mar aberto. Então, Portugal e Espanha são as duas primeiras nações que passaram, através de conhecimentos náuticos, a navegar em mar aberto. Então, a Espanha chega na América em 1492, Portugal chega ao Brasil em 1500, mas impelidos e voltados pela necessidade de descobrimento de rotas comerciais. Então, essas rotas comerciais Mediterrâneo-Mar Negro, como já falei para vocês, ela passou a ser dominada pelos turcos, principalmente naquele entroncamento chamado Constantinopla. Então, o mundo moderno ele é perpassado por elementos que trazem lucro. Então, a ideia do lucro, a ideia de busca de mercadorias como açúcar, café, especiarias em geral, cravo, canela, seda, linho, então, vindos da Ásia, principalmente da China. Então, o mundo moderno ele é perpassado por estes elementos principalmente voltados para a questão do comércio. O Brasil, como trabalhei com vocês, a priori o Brasil ele não traz muito interesse a Portugal, porque ele não se descobre as riquezas que se havia encontrado na chamada América Espanhola. Então, ouro, prata, cobre, então essas pedras preciosas. Então, como não se encontra a princípio isso no Brasil, não é interessante para Portugal povoar, literalmente ocupar o território. Então Portugal cria alguns fortes, alguns locais de troca de mercadorias, mas não lhe interessa a priori povoar o Brasil. A Espanha, pelo contrário, ao encontrar diamantes, ao encontrar ouro, prata, então
a Espanha interessa essa ocupação. Então, a antiga divisão da América e dos territórios que haviam sido descobertos pelo Tratado de Tordesilhas de 1494 fez com que Portugal ficasse com a parte litorânea do Brasil, mas simplesmente não lhe interessava muito a priori essa ocupação. Aí, num segundo momento, a partir de 1530, franceses, os holandeses invadem o Nordeste, principalmente Pernambuco, e aí Portugal abre o olho com relação a essa ocupação territorial. Então, como um primeiro momento dessa ocupação, ele divide o Brasil em 14 ou 15 grandes lotes, esse Brasil litorâneo, chamado capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, elas não eram posse de seus donatários, dos seus capitães donatários. Esses capitães donatários ocupavam essas faixas do litoral, mas não tinham a posse da terra, porque a posse da terra era toda do rei de Portugal. Então, pensando em capitanias hereditárias, essa é a primeira forma de ocupação sistemática do território brasileiro. O Brasil, como não se descobriu ouro ou prata a princípio, então o que acontece? O Brasil, a princípio, ele é dividido nessas capitanias, e essas capitanias começam a produzir, principalmente São Vicente e Pernambuco, elas começam a produzir açúcar. Então, a produção de açúcar parte da cana-de-açúcar, e aí vocês já começam a entender que o Brasil é uma colônia de exploração. O que é uma colônia de exploração? A ideia básica de uma colônia de exploração é explorar a terra até a sua exaustão num sistema que ficou conhecido como plantation. Plantation é uma palavra de origem anglo-saxônica que significa uma monocultura sistemática de um determinado produto. Então, pensou em plantations, vocês pensam Brasil e Estados Unidos e ocupação dos Estados Unidos, principalmente na sua parte sul. A colonização britânica, principalmente nos Estados Unidos da América, ela voltada para a chamada colônia de povoamento. Então, quem sai da Inglaterra no século 17, 18, quem sai de lá, sai principalmente para nunca mais voltar para a metrópole. Então, a característica da colônia de povoamento é quando as grandes levas de elementos que saem da Inglaterra e vão para os Estados Unidos, vão por problemas relacionados à religião, principalmente puritanos, tá? Então esses puritanos, eles são calvinistas e eles têm consigo uma noção quase de um destino manifesto, ou seja, vamos para aquela determinada terra para construir um novo modelo diferente da Inglaterra, mas trazendo consigo os elementos do tipo de colonização da Inglaterra. A Inglaterra, a princípio, ela passa por um processo de mercantilismo, e esse mercantilismo impele, de certa forma, a uma produção local, principalmente de lã. Então, lã para produção de roupas, etc. Então, pensou nessa ocupação britânica da Inglaterra, ela parte do conceito da chamada colônia de povoamento, ou seja, principalmente na parte leste das chamadas 13 colônias, tá? Então, colônias mais ao sul dos Estados Unidos, elas traziam um tipo de, como poderia dizer, um tipo de clima que propiciava as chamadas plantations, principalmente de tabaco, açúcar e algodão, tá? Então, pensou nessa parte sul dos Estados Unidos, ocupada pelos pais peregrinos, os Pilgrim Fathers. Então, os chamados primeiros ocupantes ou pais peregrinos, eles vieram para o sul dos Estados Unidos. O modelo foi muito parecido com o modelo adotado de colônia de exploração no Brasil, ou seja, grandes
pedaços de terra onde se produzia uma única, uma exígua quantidade de produtos de exportação, principalmente para a Inglaterra, dentro do conceito de pacto colonial. O leste dos Estados Unidos e a parte norte, ela ficou caracterizada pelas colônias de povoamento dentro da perspectiva de policultura, dentro de uma perspectiva de surgimento de manufaturas, ou seja, como não havia produtos, não havia facilidade, e a Inglaterra também não se interessava muito, a princípio, por um endurecimento nesse modelo de pacto colonial. Então, a parte leste das 13 colônias, elas se alicerçaram, e depois a parte norte dos Estados Unidos, em geral, eles se alicerçaram por produção de determinadas citros. Então pensa na possibilidade de policultura, granjas. Então, dentro dessa perspectiva, se adotou um modelo de pequenas e médias propriedades, não mais grandes propriedades como no sul dos Estados Unidos. Então, pensou sul dos Estados Unidos, pensa no elemento das chamadas plantations, principalmente de tabaco, açúcar e algodão. Isso depois traria, pessoal, problemas seríssimos no processo de independência dos Estados Unidos da América. Então, observou a parte leste das 13 colônias que se formaram, tragam sempre consigo a noção de uma policultura, a noção de uma liberdade religiosa que traz esse elemento principalmente calvinista. Então o calvinismo traz sempre consigo aquela noção de que enriquecer não é ruim e de que lucrar também não é ruim. Então, olhou para o Brasil, principalmente entre os séculos 16, 17 e 18, observem sempre a noção de uma colônia de exploração. Se atentem para a possibilidade das chamadas capitanias hereditárias, que ao longo do tempo se demonstram um fracasso, tanto é que duas capitanias se sobressaem um pouquinho mais, que é Pernambuco e São Vicente, aqui no litoral de São Paulo. Então, o Brasil ele traz uma herança, pessoal, escravista. O escravismo no Brasil e a escravatura no Brasil, ela nunca foi resolvida a contento. Então, o Brasil ele é um país formado sobre a mão de obra escrava, trazida da África, utilizada a exaustão para a produção de monoculturas aqui no Brasil, principalmente no século XVI e XVII, cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste brasileiro. Então, o Brasil ele vai se formando enquanto nação sobre o alicerce da mão de obra escrava, como o professor Chico de Oliveira, Francisco de Oliveira, ele trabalha, eu subi lá naqueles vídeos, ele trabalha a questão do Brasil ser um grande ornitorrinco, ou seja, nós somos uma nação formada e transformada por uma mão de obra de matriz escrava, uma mão de obra que nunca foi remunerada a contento. Então, dá a impressão que o escravismo no Brasil, ele acontece e o escravo é passivo. Não, o escravo não é passivo. Diversas formas de resistência são organizadas ao longo do tempo. Então, pensou no Brasil, pensa numa nação dominada por Portugal durante mais ou menos 2 séculos e meio, 3. Então pensa numa nação formada dentro da perspectiva de uma monocultura, uma colônia de exploração. Quem saía de Portugal, pessoal, vinha para o Brasil imaginando que ia encontrar ouro, ficar rico facilmente e voltar para a metrópole. Então, o escravismo e a cana-de-açúcar, ele fixa uma população nas chamadas capitanias hereditárias, principalmente Pernambuco
e São Vicente. Se você olhar os Estados Unidos, quem vai para os Estados Unidos vai para fazer um enriquecimento, mas se enriquecer, mas não voltar mais para a Inglaterra devido aos elementos de instabilidade político, social, econômica e religiosa. Então pensou nos Estados Unidos da América, nesse primeiro momento, século 17 e 18, é pensar num país, é pensar numa nação formada a partir da ideia de um sul escravocrata, de um sul monocultor, mas de um leste e um norte voltado para a questão da policultura, voltado para a questão do indivíduo ir para lá e nunca mais voltar para a Inglaterra. Então, pensar nos Estados Unidos da América é pensar em geral, em uma colônia de povoamento. Pensou no Brasil, é pensar em uma colônia baseada no latifúndio, baseada na exploração e na tentativa de enriquecimento. Então, no leste e norte dos Estados Unidos, se estabeleceram o quê? Como a Inglaterra estava preocupada em problemas internos, em problemas com a França, a chamada Guerra dos Sete Anos, entre 1756 e 1763. Então essa guerra, ela tem uma matriz europeia, ela é uma guerra que surge a partir da Prússia, que fica ao norte da Europa, e a chamada Áustria. Então, uma luta entre Áustria e Prússia. Prússia e Áustria faz com que ingleses e franceses vão para lados opostos, os ingleses apoiando os prussianos, os franceses apoiando os austríacos. Então, são elementos de ocasião. Então, essa guerra, ela se espalha para a chamada América anglo-saxônica e, de certa forma, isso faz com que a Inglaterra, essas lutas, elas empobreçam os ingleses, empobreçam os franceses e os americanos, norte-americanos, principalmente do leste e do norte, eles têm certa liberdade para produzir as chamadas manufaturas, inclusive que concorresse com os britânicos. Então, observar a Guerra dos Sete Anos é observar que a vitória é inglesa, mas ambas as nações saem empobrecidas, melhor dizendo. Então, a partir do fim da Guerra dos Sete Anos, no ano de 1763, os britânicos resolvem endurecer a sua política de certa vista grossa às manufaturas do leste e do norte dos Estados Unidos. E isso desagrada esse modelo de capitalismo comercial que lentamente vai mudando para o chamado capitalismo industrial. Então, pensou na Guerra dos Sete Anos, é pensar no fim dela, no empobrecimento da Inglaterra e no endurecimento com relação àquela certa vista grossa que eu falei para vocês, com relação ao processo manufatureiro que estava acontecendo nos Estados Unidos da América, principalmente no leste e no norte do país. Então, observar esse modelo de desenvolvimento autônomo é pensar que os primeiros habitantes, aqueles primeiros ingleses que foram para o leste e para o norte dos Estados Unidos, eles faziam o chamado, isso é muito importante, é o chamado comércio triangular. O que é isso? Havia produção de navios dentro, embarcações dentro do leste e do norte dos Estados Unidos, fabricando embarcações, os elementos do leste e do norte dos Estados Unidos, eles iam às Antilhas, onde fica Cuba, São Domingos, pegava melaço. Esse melaço produzido da cana, ele fermentava e produzia uma bebida chamada rum. O rum produzido ia para a África.
esse rum produzido era trocado por escravos e se era trazido os escravos para as Antilhas, e isso foi enriquecendo muito esses comerciantes, essa produção a partir de estaleiros onde se produzia navios, embarcações. Então pensou no comércio triangular, é pensar em rum, que é bebida alcoólica, que era levado para a África, trazido para as Antilhas e para o sul dos Estados Unidos, e aí vendido, e esse ciclo ele começou a enriquecer os comerciantes. Então, já vão pensando aí na possibilidade de um chamado, da chamada Revolução Norte-Americana. Então, o Eric Hobsbawm, que é um historiador, ele trabalha o conceito de revoluções, era das revoluções, tá? Revoluções essas, vocês entendam, processo de independência dos Estados Unidos, que nós trabalharemos numa próxima aula, independência dos Estados Unidos, Revolução Industrial na Inglaterra, a partir de 1750, 1760 e Revolução Francesa de 1789. Então, pessoal, hoje eu fico por aqui, mas atentem para esse processo. Colônia de exploração, principalmente baseada na monocultura. Colônia de povoamento, principalmente alicerçado na noção de uma fixação do indivíduo à terra. Então, quem fosse para os Estados Unidos iria para nunca mais voltar para a Inglaterra, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.